Olá pessoal, tudo bom, gente? Estamos aqui começando mais uma aula de Direito Penal com foco nos concursos da PF e PRF. Vem aqui para mim. É isso, pessoal. Vamos lá, começar mais uma jornada. E a jornada de hoje eu trouxe um tema importantíssimo. Daquelas questões, daqueles tipos de questões que caem na nossa prova sem parar na área do direito penal, que são as questões relativas a crimes contra a administração pública. Pessoal, campeão de audiência, seja no concurso da PF, seja no concurso da PRF. Na verdade, os crimes de maior incidência, né, pessoal, da parte especial do Código Penal, são os crimes contra a pessoa, incluindo aí principalmente crimes contra a vida. E quando a gente fala em crime contra a vida, eu peço que você preste atenção ao feminicídio, alta incidência, crimes contra o patrimônio, furto, roubo, latrocínio, extorsão, muita incidência, muito forte. Crimes de falso, que envolvem falsidades, né? Falsificação de documentos, também muito forte. E crimes contra a administração pública, galera, não dá para fugir, é fortíssima essa parada. Na verdade, é quase certeza, eu diria não, quase não, é absoluta certeza que você vai encontrar na sua prova da PF ou da PRF questões de crimes contra a administração pública, beleza? Isso no Código Penal, sem falar os crimes da legislação penal especial. Beleza? Então vamos aqui, vamos começar, vamos logo para a primeira questão, nós vamos analisar as questões e responder essas questões. Então veja, eu sempre falo com meus alunos, galera, não basta só responder questão de concurso. É muito importante, é relevante, mas você tem que analisar a questão para quando você chegar na prova, você tem uma vantagem de informação sobre a banca para você melhorar sua performance. Então, na hora de estudar, usando as questões, a gente analisa a questão para entender por que está certo, por que está errado. Não é simplesmente responder e passar para a próxima. Essa é a nossa técnica de estudo. E que você já percebeu que é assim no Que Concursos, que é o maior curso preparatório para concursos do Brasil, que também é a maior plataforma de concursos do Brasil. Beleza? Então vamos logo para a primeira questão? Deixa eu colocar aqui, pedir para o pessoal então colocar. Aí está. Olha só que linda essa questão. Preparem o seu coração. Diz assim pra gente, ó, com relação aos crimes contra a fé pública, julgo que se segue. O advogado de réu pode vir a responder pelo crime de falso testemunho, na hipótese de induzir testemunha a prestar determinado depoimento. Que questão bonita, galera. Eu vou até pegar aqui o meu Código Penal, deixar ele aqui do meu lado. Olha ele aqui. Sempre, né, pessoal? Estudando direito penal, Código Penal sempre à mão. Vamos pensar, galera, olha só. O crime, ele quer saber o seguinte, se advogado pode participar, ser partícipe, porque ele fala em indução de crime de falso testemunho. É possível ou não é? Bem, a gente sempre lembra assim, ó, poxa, o crime de falso testemunho não é crime do advogado. Ele é um crime próprio de testemunhas, de peritos, tradutores, contadores, que são aqueles atores que colaboram para que o juiz ou o delegado no inquérito policial desenvolva seu trabalho de presidência, né, do procedimento ou do processo, para chegar a um desiderato, que é uma tomada de decisão. Do delegado pode ser o indiciamento do réu e do juiz a condenação em sede de sentença penal condenatória ou absolvição também. Mas a questão é essa. O advogado pode, então, pessoal, responder por falso testemunho? A resposta é certa, pode, né, galera? Atenção, vem aqui, corta pra mim, olha só.
em que pese o crime de falso testemunho ser próprio das testemunhas, dos peritos, dos tradutores, daqueles atores que colaboram com o juízo, quem auxilia, induz ou de qualquer forma colabora para que haja a prática do crime de falso, responde pelo crime de falso testemunho na medida da sua culpabilidade. Então o cidadão, esse advogado, por exemplo, dessa questão, ele responde pelo 342, sim, que é o falso testemunho, na modalidade partícipe. Porque ele está induzindo. Induzir é quando você coloca a ideia na cabeça de alguém. Podia ser que ele estivesse instigando, que é outra conduta de partícipe também. Quando ele fomenta a ideia já existente. A indução, geralmente, os advogados usam outro termo mais chique para isso, que é instruir testemunha. Não se pode instruir testemunha, pessoal. Não à luz da lei. A lei não permite. Se houver instrução de testemunha para a testemunha mentir, o advogado, claro, pode orientar a testemunha de defesa, por exemplo. Ele pode orientar para que ela fique mais tranquila, para que ela tenha mais segurança no depoimento dela. Isso não há problema. Ele orienta, ele tranquiliza. O que ele não pode é induzir a testemunha a que ela falte com a verdade. Beleza? Aí não. Então, se você for lá, pessoal, no artigo 342, o famoso 342 do Código Penal, e eu peço vênia para ler para vocês, que diz assim, ó: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como, olha lá, olha a galera que está aqui, testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, seja em processo judicial ou administrativo, inquérito policial, também rola, ou em juízo arbitral, e a pena é de 2 a 4 anos e multa. Então, o advogado que ele instiga, ou ele induz, ou ele auxilia a testemunha a praticar o crime do 342, ele é partícipe desse mesmo crime do 342. E ele vai responder por falso testemunho ou falsa perícia na modalidade partícipe. Beleza? Vamos voltar aqui então. Então essa questão está certa. Pode sim o advogado responder pelo crime do 342 de falso testemunho. Muito interessante, né? Então o que é que a banca quer nessa questão, pessoal? Primeiro, que você conheça o 342, que é o crime de falso testemunho, o crime contra a administração da justiça. Segundo, que você perceba que você consiga individualizar a conduta desse advogado. E você consegue fazer essa individualização quando tem a expressão induzir. Lembra lá as 3 espécies de participação do partícipe: induzir, instigar e auxiliar. Induzir é você colocar na cabeça de alguém para fazer algo. Instigar é você fomentar a ideia já existente. E auxiliar é você emprestar algum instrumento, algum bem, para que a pessoa pratique o crime. São as condutas típicas do partícipe. E aí ele é também alcançado pela lei penal por ser partícipe, nesse caso da questão de crime de falso testemunho. Interessantíssima essa questão, né? Não é uma questão tão difícil, mas exige de você raciocínio. E o que a gente quer fazer nessa aula de hoje e nas nossas outras aulas todas é fomentar sua capacidade de raciocínio diante das questões da prova. Que é isso que te vai dar vantagem competitiva para você chegar bem na prova e arrebentar. Beleza? Vamos em frente, vamos aqui para a próxima. Olha essa outra questão aqui, que linda isso. Questão, inclusive, de tema atualíssimo, né? Ó, no que se refere aos crimes contra a administração pública, julgue o próximo item. A fuga do réu após a ordem de parada dos policiais para uma abordagem configura crime de desobediência. Vamos pensar. O que a banca quer aí? Primeiro, ela quer saber se você sabe, se você conhece
o crime de desobediência, né, pessoal? Que é um crime praticado pelo particular contra a administração pública. Porque você sabe que existem crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, crimes praticados por particular contra a administração pública e crimes praticados contra a administração da justiça, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Beleza? O crime de desobediência é o crime esculpido lá no artigo 330 do Código Penal. Então, quando o policial ele pede, ele determina, na verdade, ele dá uma ordem legal para que o cidadão pare para ser abordado, essa ordem ela é legítima. O policial ele tem autoridade para fazer isso. E, óbvio, se a ordem é legítima, ou seja, veio de uma autoridade competente, se ela é uma ordem legal, ela não extrapola os limites da lei, e na verdade ela se coaduna, ela se harmoniza com a lei, com o ordenamento jurídico, e o cidadão não obedece a essa ordem, e ele, por exemplo, ele atua para não cumprimento da ordem, e nesse caso sem violência, sem grave ameaça, porque se ele atua contra a ordem com violência e grave ameaça, aí é resistência, não é a desobediência. A desobediência é aquele não fazer o que a pessoa deve fazer em face de uma ordem emanada de uma autoridade competente. A resistência é diferente, né, galera? Na resistência, o cidadão ele recebe a ordem e ele ainda, não satisfeito em não obedecer, ele ainda cai para dentro do agente público ameaçando ou agindo com violência. Então eu peço o vênia aqui para a gente pegar lá o artigo 330 que diz assim, ó. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então a legalidade da ordem e a legitimidade da ordem. Legalidade de acordo com a lei, legitimidade porque vem de funcionário público. A questão fala, então, de uma ordem de parada de policiais de alguém que está em fuga. Esse cidadão não para, ele desobedece. O policial ele tem legitimidade para promover as abordagens. E olha que a banca fala, ele está em fuga. Então não é que ele se esquivou da ordem de maneira legítima. Por exemplo, o cidadão ele pode discordar de uma ordem. Quer ver? Corta aqui para mim. Vem aqui na câmera toda, aqui no branco do meu olho. O cidadão, ele pode, em face de uma abordagem policial, ele pode discordar da abordagem. Não há problema nenhum. E ele pode dizer assim, ó, seu policial, eu não concordo com essa abordagem. Por que eu estou sendo abordado? O que é que eu fiz? Ele pode questionar, não tem problema. Discutir a ordem, a sua legalidade, o seu alcance, a sua amplitude, não é crime. Não é desacato, não é desobediência e não é resistência, muito menos. Ele só quer entender, inclusive para poder cumprir a ordem. Então não dá para dizer que isso é desacato. O policial que diz que isso é desacato e prende o flagrante o cidadão que contesta a ordem de maneira racional, urbana, cortês, ele incide em abuso de autoridade. Então muito cuidado, os polícia, né? Você que já é policial, você que vai ser policial aqui conosco, às vezes o colega é policial de um cargo e quer alcançar um outro cargo, né? Às vezes ele é policial militar e quer ser policial federal, ele é policial rodoviário federal e quer ser policial federal e vice-versa. Então, se o polícia ele emite uma ordem e o cidadão ele contesta, ele discorda, ele fala, mas por quê? Não, eu não concordo. Ele tem todo o direito de concordar. O cidadão não é obrigado a permanecer em silêncio e aceitar tudo. O que o cidadão não pode fazer? Primeiro, ele não pode agir com violência nem grave ameaça. Segundo, ele não pode simplesmente desobedecer. E terceiro, ele não pode atingir a honra subjetiva do agente público de onde emana a ordem, que aí é crime de desacato, beleza? Agora assim, olha, eu não concordo, eu acho um absurdo, isso não tem cabimento. Ele pode fazer essas manifestações de maneira urbana, tranquila, para o policial e não incidir em crime nenhum e continuar obedecendo a ordem
legal e legítima, ok? E aí depois, esse cidadão pode evoluir para uma representação administrativa disciplinar contra o agente público, ou a judicialização do caso através de uma representação criminal e tudo mais. Beleza? Então, pessoal, crime de desobediência. Lembra lá da tríade, que cai muito, né, em prova, e que as bancas gostam de confundir, que é o desacato, a desobediência e a resistência. Lembra dos três? O desacato, portanto, é crime contra a honra, que é crime contra a administração, que atinge a honra, aí sim, do funcionário público no exercício da sua função. O crime de resistência é uma desobediência violenta, ou ameaçando gravemente o funcionário público, ou atingindo o funcionário com violência ou com a pessoa que o auxilia. E a desobediência é o cidadão simplesmente ele não acata a ordem que é legal e que é legítima e faz coisa diversa. Ou ele cruza os braços e não faz nada, ou ele se evade do local. Beleza? Vamos voltar aqui para a questão. Então, essa questão é realmente... Desculpa, ele é a questão certa, correta. Beleza, muito boa essa questão, né? Vocês ficam felizes com isso e eu também. Nosso coração de concurseiro fica quentinho, né? Quando a gente vê essas questões legais e dá para você pensar sobre elas, como elas se desenvolvem. Olha essa questão 3 aqui, que maneira também, ó. No que se refere aos crimes contra a administração pública, você vê que é na veia crimes contra a administração pública. A gente tem que saber, a gente vai saber, a gente já sabe. Ó, primeira trincheira de estudo, Código Penal. O crime de facilitação de contrabando e descaminho é um crime muito próprio de concursos da PF e PRF, viu, galera? Só adiantando aqui o baba um pouco, como diz em minha terra, o crime de facilitação, ele é muito, muito, muito próprio dos concursos da PF e PRF. Eu recomendo fortemente que você tenha uma atenção com eles, com esse crime, porque ele é recorrente nas provas de PF e PRF. Então vamos lá. O crime de facilitação de contrabando e descaminho se consuma com a efetiva facilitação, não sendo necessária a consumação do contrabando ou do descaminho em si. Vamos pensar. Vejam aí o que é que vocês acham. Enquanto isso, eu já vou pegando aqui o nosso Código Penal. Aí você olha para esse tipo de crime, ou de questão, melhor dizendo, aí você pergunta assim para você. A primeira coisa que você fala, quando você depara com a questão na prova, o que é que a banca quer? O que é que ela quer saber de mim? Nesse caso aqui, ela quer saber uma coisa só. Na verdade, vai. Uma em duas. Ela quer saber se você conhece o 318, que é o crime de facilitação em contrabando de caminho, e quer saber se você sabe uma característica muito importante desse crime. Se ele é crime formal, uma classificação, ou crime material. Vale dizer, se ele se consuma somente com a facilitação, ou seja, a prática da conduta de facilitar, ou que para a existência da sua consumação, o contrabando que se pretende facilitar seja alcançado, ou o descaminho. Interessantíssimo isso, né? Bem, e você sabe, se não sabe, vai saber agora, que o 318 é um crime formal. Ele não necessita, para a sua consumação, que o contrabando ou o descaminho sejam efetivamente alcançados. Olha que coisa legal. Basta que o funcionário público facilite. Vamos tirar a prova dos 9? Pega aí o seu Código Penal sempre à sua mão, lá no 318 do Código Penal. Olha o que ele diz pra gente. Olha o verbo, galera. Olha que bonito isso. Facilitar. É isso que a lei não quer que o funcionário público faça. Que ele facilite. Facilitar. Com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho, pena de 3 a 8 anos, é uma pena pesada, mais a multa.
Então é o facilitar. O legislador penal, a lei penal aqui não exige para a existência desse crime, a sua consumação, que o contrabando e o descaminho tenham êxito. Então pode ser que, imagine, corta aqui para mim, vem aqui no branco do meu olho, vem cá. Pode ser que um policial rodoviário federal, um PRF, esteja de serviço na fronteira e ele pratique um ato de facilitação. Ele não realiza com dolo de facilitar uma abordagem. Ele sabe que está vindo um caminhão, um carro, um ônibus com produto de 334 ou 334A, que é o descaminho contrabando. E ele faz assim, passa. Ele facilita a entrada dessa mercadoria que não pagou imposto de importação, atingindo o bem jurídico, a arrecadação tributária, né, que é a administração pública tributária. Bem, quando ele faz isso com esse dolo de facilitar, ele pratica o crime. Agora imagine que ele facilite, mas logo à frente, um outro colega dele, que é um bom policial e não está naquele esquema, ele aborde e faça a autuação em flagrante. E o contrabando de descaminho não se caracteriza, não se consumam. Mas a facilitação daquele primeiro policial rodoviário, aquele PRF corrupto de maneira geral, né? O mau policial já consumou, pessoal, já foi. Beleza? Então basta facilitar. É um crime formal que não exige para a sua consumação a existência do contrabando do descaminho, a consumação do contrabando do descaminho. Se houver, você fala assim, mas Adriano, e se houver facilitação e de fato existir o contrabando do descaminho, ou seja, o policial corrupto, o PRF corrupto, ele facilita a entrada do 334 e o cidadão realmente entra em território nacional com a mercadoria ilícita. Bem, aí existe o que a gente chama de exaurimento do crime, galera. É quando o crime, ele, mais que se consuma, ele tem elementos chamados pós-factum, que vão implicar, por ocasião da aplicação da pena, por assim dizer, uma abordagem mais punitivista do juiz. O juiz, diante desse cenário, o juiz criminal, por ocasião da dosimetria da pena, ele vai observar que a conduta praticada nesse caso, nesse exemplo, pelo esse PRF corrupto, é uma conduta mais gravosa. E aí, por ocasião da aplicação das circunstâncias judiciais, por exemplo, do artigo 59 do Código Penal, na dosimetria da pena, a pena vai ser a maior. Lembra que a pena do 318 é de 3 a 8 anos, pode ser que essa conduta do exaurimento, e demonstrado todas as circunstâncias da conduta desse agente criminoso na cena do crime, o juiz, ao invés de partir da pena base de 3 anos, ele parta com a pena base de 4 ou 5 anos. Beleza? Mas a consumação do crime já se deu lá atrás, quando ele facilitou. É isso que a banca quer saber. Se você conhece o 318, e que é um crime clássico para PF e PRF, e se você sabe dizer que se ele é crime formal ou material. Beleza? Tá legal, né? Muito divertido. Vamos para a próxima. Olha que linda essa daqui, ó. Essa aqui é outra questão clássica, outro crime clássico dos clássicos que cai em prova, galera. É o crime de peculato. Olha o que diz a questão pra gente. No que se refere aos crimes contra a administração pública, julgue o item. Na hipótese de crime de peculato, o ressarcimento do dano, peculato doloso, o ressarcimento do dano exclui a punibilidade. Vamos pensar.
Vem pensar comigo. Primeira coisa. A banca quer que você conheça o peculato. É o primeiro crime elencado no título que trata dos crimes contra a administração pública praticados por particular. É o artigo 312 do Código Penal e os seus dispositivos, seus parágrafos. Existem algumas espécies de peculato. Você tem o peculato apropriação, você tem o peculato desvio, você tem o peculato furto, você tem um peculato culposo e você tem um peculato estelionato. Basicamente essas cinco espécies de peculato. O peculato, pessoal, ele se volta para criminalizar condutas de funcionário público que avançam criminosamente sobre patrimônio, diretamente sobre patrimônio. Ou patrimônio público, ou patrimônio privado que está sob a guarda, sobre a posse pública, da administração pública. O peculato da cabeça do artigo 312 é peculato doloso, né, pessoal? A figura simples é dolosa. Agora, existe a figura culposa do Código Penal, do peculato. E a figura culposa do peculato, ela guarda uma particularidade muito interessante. Porque o legislador, quando criou a figura do peculato culposo, ele queria proteger os bens materiais da administração pública ou aqueles bens que estão sob a guarda da administração pública. E ele previu a possibilidade de, em havendo ressarcimento do funcionário público que age por negligência, imprudência ou imperícia com o patrimônio público, de haver a extinção da punibilidade. Olha que coisa linda! Então, é possível sim haver extinção de punibilidade por ressarcimento da prática de crime de peculato. Todavia, tão e somente só se o peculato é culposo. E aí eu chamo a sua atenção para uma coisa. Corta aqui para mim. Não existem palavras vãs nas questões de concurso. Pessoal, se a banca no enunciado coloca lá hipótese de crime de peculato doloso, é porque ela está chamando a atenção para você, para esse estado anímico, estado psicológico. E ele quer saber se você conhece o peculato doloso em contraste com o culposo. Lembre, para ter conduta dolosa, você tem que ter dois elementos: consciência e vontade. A consciência é o elemento intelectual, intelectivo. A pessoa sabe o que está fazendo, ela olha para a sua vítima, para o seu alvo, e ela sabe o que está fazendo. Ela tem controle, ela tem autodeterminação em relação à sua conduta e para agir, para buscar um determinado resultado. E mais do que essa consciência, ela também tem vontade. É o chamado elemento volitivo. Ela sabe o que faz e mais, ela quer o que ela faz. E essa consciência, essa vontade são livres. Aí você tem um dolo. Ao cidadão, ou ele quer fazer, ou ele assume o risco de fazê-lo. Crime doloso. Na culpa, o cidadão ele age com inobservância de dever de cuidado. Ele é negligente, imprudente ou imperito. Ele atua de maneira displicente. Ele não toma os cuidados necessários para a sua conduta. Ou ele inobserva regras de profissão, regras de ofício, e ele passa a fazer algo que ele não tem técnica para fazê-lo, e acaba incidindo em imperícia. Beleza? Então o cerne dessa questão é isso, ó. Peculato doloso versus o culposo. Porque se ele não quisesse saber do culposo, ele não teria dado ênfase no doloso. Sabe por quê? Porque o dolo é presumido. Para dizer que há peculato doloso,
Você não precisa usar a expressão dolo ou doloso. Se você vai pegar o artigo 312, cabeça. Então pega aí seu Código Penal, o 312, cabeça do Código Penal. Ele fala assim, ó. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. É o peculato apropriação. Aí no finalzinho fala, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, que é o peculato desvio. Reclusão, olha como a pena é pesada. De 2 a 12 anos de cana e multa. É a mesma pena da corrupção. Veja que ele não fala assim, ó. Apropriar-se dolosamente. Não existe lá a denominação peculato doloso. É só peculato. Porque a regra é essa. O dolo se presume, o dolo é natural. A culpa é normativa. A culpa tem que vir na norma, descrita expressamente. Então, quando a banca coloca para você peculato doloso, você fala, opa, mas por que ele está chamando a minha atenção para peculato doloso? Se dizer que há peculato, já se presume o dolo. E por exceção, e aí tem que haver um esforço de probatório, é que se estabelece o peculato culposo. É porque ele quer contrastar. Então, pessoal, não esqueça. Ó. Não existem palavras vãs nas questões de prova de concurso. Beleza? E só para tirar a prova dos 9, isso é coisa de rei, né, de velho, dos 9 fora, né? Eu peço que você vá lá no parágrafo 2º do mesmo 312, aí com o seu Código Penal, que fala assim, ó. Se o funcionário concorre culposamente, por negligência, imprudência ou imperícia, e em regra aqui é negligência, ele deixa de ter o zelo pela coisa pública ou coisa privada que está sob guarda pública, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Aí olha o que diz o parágrafo 3º, olha que lindo. No caso do parágrafo anterior, que é o peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, ou seja, até o trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Agora, se for posterior, reduz a pena da metade. Então existe hipótese de exclusão de punibilidade no peculato culposo, não no doloso. Então vamos voltar lá para a questão. Olha lá. Então, na hipótese de crime de peculato doloso, o ressarcimento do dano exclui a punibilidade? Não. A exclusão da punibilidade, a extinção, melhor dizendo, mais técnico, de acordo com o Código Penal, né? A extinção da punibilidade, ela existe sim para o peculato culposo quando há ressarcimento até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então a questão está errada. Interessantíssimo. Você vê que parece uma questão singela que você olha assim, e ela é singela. Agora, por trás dela tem estudo e conhecimento. Que a gente está aperfeiçoando aqui em sala de aula, resolvendo a questão. Beleza? Vamos em frente. Olha essa próxima aqui, que linda, que maravilhosa essa questão. Prepara o coração. Em uma abordagem durante blitz de rotina em rodovia federal, o policial constatou alteração no chassi do veículo, que estava sendo fiscalizado. Questionado pelo policial, o condutor ofereceu-lhe grande quantia em dinheiro para que fosse liberado. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Ao oferecer dinheiro para ser irregularmente liberado da blitz, o condutor praticou o crime de corrupção ativa. Maravilhosa a questão. Prova da PRF. E você fica muito feliz em resolver essas questões, né, galera? É muito legal. Quando tem um caso, né? A gente adora os casinhos legais aí que fazem a gente pensar. Então vamos pensar um pouco aí sobre esse cidadão que oferece dinheiro ao policial. Galera, um dos crimes que também cai muito em prova,
crimes contra a administração pública e a corrupção. Você tem algumas figurinhas carimbadas, né? Peculato, concussão, excesso de exação, corrupção, prevaricação, advocacia administrativa, são crimes contra a administração que caem muito em prova. Você tem que saber. E aqui está um exemplo aí, ó. Mais um exemplo de corrupção. Então o que é que a banca quer saber? Ela quer saber se você conhece o crime de corrupção ativa. Lembrando, né, galera, que existem duas espécies de corrupção, ok? Do 317, que é a corrupção passiva, do funcionário público solicitando vantagem, aceitando vantagem para deixar de cumprir suas obrigações legais ou para cumpri-la de maneira ilegal. E a corrupção ativa, que é do particular, do cidadão privado, em face de um funcionário público, para que esse funcionário deixe de fazer o que a lei manda. Então, corrupção passiva, 317. Corrupção ativa, 333. Então, vamos pegar aí o Código Penal. Pega aí o Código Penal. Vai lá no 317, que ele fala assim, ó. Corrupção passiva. Solicitar. Veja que o verbo é passivo. Eu faço esse movimento para dentro. Ele está recebendo, está aceitando. Então, ó. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou seja, mesmo que ele não esteja exercendo no momento a função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, da função pública, vantagem devida ou aceitar promessa de vantagem. Então ele usa o cargo público para se dar bem. A pena é pesada, é 2 a 12 anos, e tem que ser mesmo, e multa. E agora vai lá no 333, que é o reverso da moeda. Corrupção ativa, que inclusive é objeto dessa questão. Ou agora, olha, de dentro para fora, não é de fora mais para dentro. Agora é o cidadão privado para a administração. Oferecer, prometer vantagem, então não só oferecimento, mas a promessa de vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A pena também é de 2 a 12 anos e multa. Então são as duas espécies de corrupção. Claro que tem outras espécies de corrupção também. Você tem a prevaricação, também é conhecida como corrupção, mas é um crime próprio, do 319. A corrupção de menores, que aí entra aí outra lógica. Aí tem a corrupção de menor sexual e tem a corrupção de menor moral, que é lá do ECA. Mas os crimes de corrupção clássicos, de crimes contra a administração pública, é 317, 333. Vamos ver esse caso aqui então, olha lá. Então o policial, ele vai fazer uma fiscalização de trânsito, ele vê que tem problema no chassi, tem alteração, que é fato grave, e ele, para se livrar dessa ação do Estado, ele oferece quantia em dinheiro. Pessoal, ofereceu, perdeu. Vem cá, corta aqui para o branco do meu olho. Vem aqui, ó. Ofereceu, perdeu. Na corrupção passiva, aceitou, perdeu. São crimes formais. Não se exige a efetivação do pagamento ou do recebimento da propina. Basta oferecer na ativa, basta aceitar na passiva. E não é preciso que o funcionário público ele pratique uma conduta ilegal. Ou seja, em razão do dinheiro que ele recebe, da vantagem, melhor dizendo, que ele recebe. Pode ser que ele aceite a vantagem e não dê tempo para ele praticar o mal feito. Ainda assim, aceitou, perdeu. O particular ofereceu, também perdeu. Beleza, galera? Então são crimes formais. Então, nesse caso da questão, quando o cidadão ele oferece a grande quantia em dinheiro, ele já praticou o 333.
já está consumada a corrupção ativa. E naquele momento, o policial já pode dar voz de prisão. Já pode dar uma cana nele. Beleza? Então é sim crime de corrupção ativa. Vamos voltar lá para a lousa, olha lá. Então, ao oferecer o dinheiro para sair irregularmente liberado, o condutor praticou crime de corrupção ativa? Sim. 333, questão certa. Basta oferecer. Não é necessário o recebimento. Se o policial corrupto aí vai e recebe, aí nós estamos diante do exaurimento do crime, que é um pós-facto criminoso. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Olha essa questão interessante aqui também. Questão bonita. Policial rodoviário federal que se apropriar de dinheiro público, do qual tem a posse em razão do cargo, estará sujeito às penas do crime de corrupção passiva. Vamos pensar. Essa questão é maravilhosa. O que é que a banca faz? A banca quer saber duas coisas. Se você conhece dois crimes. Um crime, ela narra. O outro crime, ela vai lá e denomina. Quando ela narra assim, ó. Funcionário público federal, que é o policial rodoviário, que se apropria, pega para si. Ele avança sobre um dinheiro público e pega para si. Ele se apropria de dinheiro que está com ele. Por causa da função pública. Quem faz isso pratica corrupção? Ah, é claro que não, né, galera? São dois crimes aí diferentes. O crime de se apropriar de bem público ou privado em razão da função é o crime de peculato. Agora, olha o que a banca faz. Corta aqui para mim. A banca, ela usa um artifício da pegadinha. Eu brinco que é a pegadinha da TV, do jornal. Não só da TV, da internet, né? Dos meios de comunicação, rede social e tudo mais. Que é tratar todo crime contra a administração como sendo corrupção. O cidadão comete peculato, ele é corrupto. Né? O crime da rachadinha, que infelizmente alguns políticos espúrios praticam alhures no Brasil. Ah, rachadinha, isso é roubo de dinheiro público, isso é corrupção. Utilizando o termo corrupção como se fosse um grande guarda-chuva que corresponde a todo crime contra a administração que envolva a subtração, a vantagem patrimonial ilícita. Mas no direito penal não funciona assim, hein, galera. No direito penal a gente precisa de mais. A gente precisa de técnica, da boa técnica. E é isso que as provas de concurso querem da gente. Se a gente conhece tecnicamente o crime e não conhece o que se fala no Zap, no grupo do Zap. Beleza? Então, corrupção para fim de concurso é um crime contra a administração pública federal e aí você tem que ver se é ativa ou passiva. Se for passiva, é quem aceita promessa e vantagem para praticar, de maneira ilícita para praticar um ato ou deixar de praticar um ato. E a ativa é quando alguém oferece uma vantagem ou faz uma promessa de vantagem para o funcionário público não fazer algo que deve fazer segundo a lei ou deixar de fazer. Beleza? Agora, se o cidadão ele é funcionário público, imagina, ele tem um bem sob sua guarda e ele se apropria do bem, ele desvia o bem, isso não é corrupção, né, galera? Não do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista para concurso público. Isso é peculato. Artigo 312. E essa é uma questão muito própria do CESP. O CESP é pródigo nisso. Ele faz uma exposição na assertiva narrando uma conduta e ele denomina essa conduta de outra forma. E aí ele quer saber de você dois crimes. Aquele que está narrado e aquele que está denominado. Se houver coincidência, questão certa.
Se não houver coincidência, a questão é errada por óbvio. E é o caso dessa questão 6. Questão errada. Porque ele narra, ele expõe a apropriação de dinheiro público e ele denomina isso de corrupção passiva. Ele expõe o crime do 312 CP do peculato e ele denomina o 317 do Código Penal, que é a corrupção passiva. Então, questão bem legal, que demanda de você raciocínio acerca de dois crimes. Nesse caso aqui específico, peculato 312 e corrupção passiva do 317. Muito legal. Vamos voltar lá para a aula. Então, a questão está, de fato, errada. Bem legal essa questão. Questão bem exemplificativa do CESP. Olha essa próxima aqui. Olha que legal essa daqui. Que maneira. Então, acerca dos institutos de direito penal. Aí ele fala crimes de espécie, disposições penais do Estatuto do Desarmamento, do estrangeiro. Julgue o item. A resistência passiva sem emprego de violência ou grave ameaça, em oposição à execução de ato legal de funcionário competente, não configura o crime de resistência. Interessantíssimo, interessantíssimo. Aqui, de novo, a CESP, ela fala uma assertiva narrando, expondo uma determinada conduta, e ao fim e ao cabo, ela traz uma denominação criminosa, um tipo penal. Vamos pensar. Questão interessantíssima. Vem comigo raciocinar. Ó, resistência passiva é você cruzar o braço e nada fazer. O funcionário público ele dá uma ordem legal e legítima e o cidadão ele se recusa. Ele não age com violência. Ele não age com grave ameaça. Simplesmente, passivamente, ele nada faz. Esse é o crime de desobediência. Vai lá no artigo 330 do Código Penal, que fala assim, ó. Desobedecer a ordem legal de funcionário público é a chamada resistência passiva. Foi o que o Gandhi fez na Índia contra a ocupação inglesa, né? A chamada Satyagraha, que foi uma estratégia que ele utilizou de resistência contra a ocupação inglesa, a ocupação britânica do século XIX e início do século XX. Muito, muito interessante. Então, na corrupção passiva, não tem violência, não tem grave ameaça, isso é desobediência. E a pessoa se opõe à ordem legal, não agindo de maneira, nem com ação física violenta, nem com ação moral, com coação moral, ou grave ameaça, né? Que é a coação psicológica violenta. Não faz. E aí a banca fala, bem, esse tipo de conduta não configura resistência. Interessantíssimo, porque o crime de resistência ele vem logo antes do crime de desobediência. Está lá no 329. Então, a resistência passiva ou desobediência, essa conduta negativa de não fazer nada, ele se opõe à ordem sem nada fazer, de maneira passiva. E você tem uma outra conduta que é ativa, que é violenta. O 329 fala assim, ó. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça ao funcionário competente para executá-lo ou ao quem lhe esteja prestando auxílio. Detenção de 2 meses a 2 anos. Aqui tem violência ou grave ameaça, galera. Isso sem prejuízo do ato de violência que ele praticar. Então, nesse caso aqui, se o cidadão ele pratica resistência passiva, ele está praticando desobediência. Ele simplesmente nada faz. Não age com violência, não age com grave ameaça,
simplesmente desobedece. Isso não configura resistência. Veja que a banca ela usa o jogo de palavras. Ela coloca lá no início da assertiva a resistência passiva e no finalzinho fala crime de resistência. E aí o aluno incauto fala assim, uai, se é resistência passiva, é crime de resistência? Não. Porque a desobediência também é conhecida como resistência passiva. E a resistência é chamada também de resistência ativa de per si. Onde está a ação, essa atividade? Está no agir violento ou com grave ameaça contra o funcionário competente ou com quem lhe auxilie para a prática de ato administrativo. Olha que coisa legal, de um ato por mandamento legal, por determinação legal. Muito, muito, muito maneiro. Então ficamos com a questão certa, sim, isso está correto. A resistência passiva, que é desobediência, é o crime do 330, que é diferente do crime de resistência de per si, ou resistência ativa, do 329, galera. Corta aqui para mim. E é isso, pessoal. Então, na aula de hoje, esse foi o nosso foco. Avançar sobre esses crimes que são importantíssimos. Crimes contra a administração pública. Sejam os praticados por funcionários públicos em razão da função, seja praticados por particular contra a administração pública. Aí você pergunta assim, mas Adriano, vem cá. Qual é a primeira trincheira de estudo que eu tenho que ter? A primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui. Ó. Você tem que conhecer a lei. Conhecer a lei penal. Qual é o segundo passo? Durante o seu estudo, vá lá na plataforma do QC, torne-se nosso aluno. Você vai encontrar uma parada sinistra de opções. Muita solução tecnológica, inteligência artificial. As nossas aulas gravadas exclusivas estão lá. Nosso material PDF top, que a gente preparou com todo cuidado, todo carinho, com resumos, mapas mentais, planilhas de revisão. Eu tenho certeza que isso vai ser uma ferramenta que vai engrandecer muito os seus estudos e otimizar o seu sucesso na conquista do seu cargo público tão sonhado. Beleza, pessoal? Eu agradeço muito a sua atenção e espero você na nossa próxima aula de Direito Penal aqui no Que Concursos. Um forte abraço, até lá e avante.